Oi, meu nome é Thales. E meu é Iago. A gente está de férias, tá com tempo livre, então a gente resolveu fazer um vídeo pro YouTube. E tô me apresentando, mas não sei nem se alguém vai assistir. E se assistir, provavelmente é alguém conhecido, mas uma vez eu deixei um vídeo à toa no YouTube e apareceu desconhecidos comentando. Foi uma aula. Inclusive tem um outro canal que eu tô tentando gravar aulas de português. Quem tiver interesse. Não lembro o arroba, mas eu vou deixar o link embaixo. Mas para este vídeo eu propus pro Iago, pra quem não sabe, meu namorado. Na verdade, tecnicamente é meu marido, mas eu acho essa palavra meio feia. Eu gosto de namorado. E a gente acabou de começar a morar junto. E aí estamos de férias, como eu falei, né? E resolvemos gravar um vídeo que eu propus das 3 melhores leituras de 2025. Eu escolhi, mas eu já vou roubar porque eu vou fazer 2 menções honrosas. E então, total serão 5. O Iago, ele é mais literal. Eu falei 3, então ele deve ter separado só 3 mesmo. Apesar que eu vi você falando de outras aí. Só uma menção rosa. Hum. Só uma. Então eu vou começar, você começa. Pode começar depois. Eu vou começar então. O meu livro favorito do ano passado foi o livro. Esqueci. Ai meu Deus, peraí. Não acredito que eu fiz isso. Ai, vou ter que cortar. Não vou cortar. Não vou cortar. Aqui é uma coisa que eu ia falar no início. Eu quero fazer vídeos sem ter trabalho. Mesmo assim, eu acho que não vai continuar. Não crie expectativa. Ai, como se alguém estivesse assistindo, né? Mas enfim. Pera aí. Ah, sim, lembrei. O meu livro favorito do ano passado. É porque tinha um que eu achei que eu fosse acabar, não acabei. Então vai ficar para 26. O meu livro favorito do ano passado foi o quarto livro da tetralogia napolitana. Gente, ai meu Deus, esses livros mudaram minha vida. Eu amo esses livros, eu amo Helena Ferrante. Eu não achei que eu fosse amar tanto. E às vezes eu fico pensando, gente, será que é por causa da extensão? Eu fiquei. Porque na verdade eu li muita coisa de Helena Ferrante. Eu não sou de ler muitos livros do mesmo autor. Eu tenho essa coisa meio dispersa, assim, de sempre ler um pouco de cada autor. Aí eu falo, meu autor favorito é tal, e eu acho que os autores que eu li mais livros foi Machado de Assis, e aí a Helena Ferrante eu li vários livros dela, e só esses são 4, né, tetralogia, e aí eu fiquei aí um tempão lendo e eu finalizei, terminei em janeiro de 2025. E, gente, aquele livro, todos os 4 são maravilhosos e fala a história da Helena e da melhor amiga dela. É, Essa amiga, ela na verdade, ela tem uma obsessão, ela tem uma obsessão com a amiga dela e ela escreve, a amiga dela some no mundo. Vou falar só uma pequena sinopse assim. Lá do primeiro livro começa isso. Elas já estão na terceira idade, as duas têm mais de 60 anos. E a amiga da protagonista some. E aí, ao mesmo tempo que elas são muito amigas, sempre houve uma rivalidade. Elas têm uma obsessão, mas nem sempre é uma coisa assim de admiração. Às vezes é uma rivalidade, às vezes tem uma raiva. Foi uma vida inteira, sabe? De vários sentimentos muito dúbios. E aí a Lenu, que é a protagonista, fala que ela não pode sumir. E de uma certa. Movida por uma certa nostalgia, admiração e ao mesmo tempo um espírito de vingança, ela fala: você quer sumir? Você não vai sumir. Eu vou escrever um livro sobre sua vida. E aí acaba sendo da vida das duas e fala um pouco de Nápoles, principalmente, um pouco da Itália e o mundo ali, né, do pós-guerra. Então, assim, é um livro muito rico em todos os sentidos, mas eu não vou me estender muito. E o seu favorito? O meu favorito do ano, completamente, foi Em Busca de Watership Down, de Richard Adams. Eu que dei de Que presente. foi um presente do Musão. E era um livro que eu já conhecia, uma minissérie animada da Netflix,
que é uma história que finge ser fofinha, porque é uma história sobre coelhos procurando um novo lar, mas eu gosto de falar de uma maneira informal que é um Game of Thrones de coelhos. É muito doido essa história. Eu não li, Porque mas... são... Assim, acontecem muitas desgraças com esses coelhos. E eles é uma crítica social muito forte em relação ao totalitarismo, a fanatismo religioso. Eles têm um folclore próprio e uma cultura própria, até com aspectos religiosos. Então, é uma história muito rica. E ela nasceu de um momento fofo entre pai e filha. Filhas, na verdade. E por quê? Eram histórias que o pai contava para as filhas nas viagens de carro que eles faziam juntos. Aí as filhas falaram assim, pai, então bota isso no livro. Bota isso no livro. E aí ele colocou, só que muitas editoras recusaram porque achavam que a história era muito pesada para criança e achavam que pessoas mais velhas não iam gostar por serem coelhos na história, não são humanos. Só que aí o livro é considerado um dos maiores clássicos do Reino Unido, antes de Harry Potter. Só isso. Eu tenho muita vontade de ler esse livro aí, essa saga, né, dos coelhos. Acho que quem leu Revolução dos Bichos consegue assimilar esse conceito de uma história densa. Sei lá, ao mesmo tempo que você imagina um porco falando, né, porque tem isso na Revolução dos Bichos. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu particularmente gosto da Revolução dos Bichos. E... enfim, eu acho inclusive muito melhor do que 1984, mas isso a gente pode falar em outro vídeo. Eu sou assim, eu vou misturando os assuntos. Eu tenho muita vontade de ler esse livro, amor. Um dia... eu sei que... agora nossas bibliotecas juntaram, né? A gente tem que fazer um controle de biblioteca mesmo em casa, porque não são muitos. Tá meio desorganizado. Tá bonito visualmente, mas assim, pra achar os livros eu fui procurar hoje e tava difícil, porque não tem ainda uma lógica, né? Só fui guardando os livros. Inclusive, eu escrevi um texto no Substack, que é uma rede social que eu amei, falando um pouco da saga, né? Porque a gente comprou essa casa que é muito velha, toda hora aparece um problema, e aí eu contei um pouquinho de como foi essa mudança e tal. Vou deixar o link também. Falando como se realmente, né, alguém tivesse interesse na gente. Alguém vai. É o início. O meu segundo livro... uma coisa, ele leu no Kindle, tá até aqui a capinha, né, do segundo, acho, o primeiro o primeiro não, tá um livro físico na outra casa, e depois eu vou trazer ele. A mudança ainda está acontecendo. O meu livro foi no Kindle também. E, na verdade, os 3 melhores livros eu li no Kindle. E uma coisa que está acontecendo com muita frequência é que meus livros favoritos eu leio no Kindle. Eu não tenho, por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, que eu não li esse ano, já li há muito tempo, é um dos livros favoritos da vida. Eu tenho uma edição horrorosa, estou sempre prometendo comprar uma nova, mas eu acabo comprando outros livros. Muitos livros que são favoritos eu não tenho físico, eu tenho que dar um jeito nisso. Mas enfim, o meu segundo livro... eu não queria fazer isso, mas olha só. O meu segundo livro é o do Domenico Starnone, um livro chamado Laços. E esse livro, por que eu tô falando que eu não queria fazer isso? Porque o primeiro lugar foi da Helena Ferrante, que é um pseudônimo, ninguém sabe quem é. Mas teve uma fofoca aí, uma investigação, falando que a Helena Ferrante seria uma tradutora que é casada com um autor chamado Domenico Starnone. Eu não lembro o nome dela agora. Esqueci. E aí, tem gente que viaja. Tem gente já falando que... não sei se é uma viagem, né? Mas tem teoria da conspiração falando que o Domenico Starnone, ele escreve sob pseudônimo, com o nome de Helena Ferrante, e tem os livros que ele publica. Enfim, ou seja, tá muito nesse mundo aí, mas eu não consegui escapar. E, de fato, os livros conversam muito. Mas eu pelo menos percebo que são autores diferentes. Aí eu não sei se ele faz uma coisa meio Fernando Pessoa, assim, ele incorpora um personagem e escreve de forma totalmente diferente. Eu acredito que Helena Ferrante seja a esposa dele.
E eu acho que as semelhanças que tem entre um e outro é um casamento de muitas décadas, que eles são casados. Um corrige o outro, um lê uma coisa do outro, então acaba tendo um intercâmbio. Eu acho que é isso. É a teoria que eu mais acredito. Então, assim, ficou tudo em família. O meu segundo livro favorito de 2025 se chama Laços, do Domênico Starnone, que começa com dois idosos que sofrem um pequeno golpe, e aí você vê ali a questão do orgulho masculino muito ferido. E ele porque ele se deixou enganar, porque ele já está velho, as pessoas não temem ele, não o temem, as pessoas não respeitam. E aí ele começa a falar de quando uma vez tentaram enganar, sabe, trazendo as memórias de quando ele era viril e tal, falando para as pessoas, lembra uma vez que tentaram nos enganar, eu botei para correr, enfim, tentando consertar. Mas o pior é que quando eles chegam à casa deles, o apartamento está todo destruído, foi invadido e tal. Aparentemente não roubaram nada, só destruíram tudo. E aí, enquanto eles estão arrumando a casa, juntando tudo, isso meio que serve como um pretexto. Ele mexe em álbum de fotos e mexe em uma caixa de cartas. E aí, nessas cartas, ele vê cartas que a esposa dele mandou para ele quando eles eram muito mais jovens. Quando eles eram de fato jovens. E ele atraiu e a abandonou por uma menina muito mais nova. E ela mandou várias cartas nesse período. E eles já tinham 2 filhos. E em determinada época eles voltam e ficam muitas décadas juntos, mas tem essa mágoa, né? Esse ferimento que não é falado, mas está muito presente. Então, assim, tem uma questão psicanalítica ali, porque não é falado, mas ao mesmo tempo é sempre lembrado. Então, o que não é falado, você acaba se manifestando de outras formas, com pequenas agressões. Então ele vai através desse momento relembrando a vida dele, relembrando a vida conjugal também, a dos filhos, e no final tem um plot twist muito legal que foca um pouco nos filhos, e é um livro que eu recomendo demais, curtinho, foi um colega de trabalho que recomendou, professor também de português, e eu amei. E esse livro eu recomendo que também, se você for ler, ele é muito curto. E ele é tão curto quanto Dias de Abandono, que é da Helena Ferrante. O livro da Helena Ferrante, Dias de Abandono, é um livro cuja protagonista foi traída pelo marido. E aí você vê aquela mulher simplesmente entrando numa crise muito severa, assimilando aquilo tudo, porque ela foi largada com 2 filhos pequenos. E nesse livro você vê o ponto de vista de um cara. Não é o mesmo livro com ponto de vista diferente, que está na moda, não, nada disso. Mas são livros que têm uma temática que conversam muito, ao mesmo tempo são totalmente diferentes, mas eu acho que vale a pena a leitura dos dois, são muito pequenos. E é isso. E você, amor? O meu segundo livro é esse aqui, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Vai estar invertido, mas está aqui. Não vai ficar, porque eu acho que dá pra trocar depois. Inclusive, também tem uma água viva tatuada aqui, para combinar com o livro. E é um livro que tem um pouco a ver com a minha área, já que eu sou professor de biologia. E é uma história que é de uma autora brasileira, que é oceanógrafa, Aline Valek. Esse livro conta a história de uma mergulhadora chamada Corina, que ela vai trabalhar numa estação submarina, a muitos e muitos metros abaixo do nível do mar. Ela usa um equipamento específico, eles vão pesquisar de acordo com um grande pesquisador oceanógrafo chamado Martin, inclusive ele é britânico. E ali o que acontece? Existem os mistérios do fundo do oceano. E esse nome, As Águas Vivas Não Sabem de Si, tem um pouco a ver com, mesmo que ele pareça um título meio estranho, meio coach, meio esquisito, tem um pouco a ver com que... Eu achei poético. Com o que a gente sabe da biologia de que águas vivas não têm cérebro.
mas elas têm a coisa da consciência de vida por conta de questões metabólicas, que a gente chama de consciência, mas aí é um outro rolê, a gente não vai para esse vídeo. O que acontece nesse livro é que... Mas peraí, rapidinho, só pra eu ver assim, se eu entendi. Não é aquela memória consciente cerebral, né? Que, sei lá, a gente poderia chamar de consciência, de alma. Não, que a gente fala basicamente de que... Não, calma, tá vivo, mas por ponto, exemplo, acabou. é aquela memória que o corpo lembra. Por exemplo, igual quando eu falo assim, voltei a fazer musculação e sinto que o músculo tem memória. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Entendi. Não é exatamente a mesma coisa, mas está numa lógica próxima. Entendi. E aí, o que acontece é que eles vão investigar uma fossa, ou seja, um abismo dentro do oceano, numa profundidade muito absurda, e vão investigar alguns sinais de uma sonda dessa estação submarina que caiu nessa fossa. Eles estavam recebendo um retorno desse sinal. Uhum. E aí, se eu falar mais, é muito spoiler, eu vou contar muito sobre a trama, porque ela envolve o mistério do que exatamente estava mandando esse sinal de volta. Mas assim, é uma história que, na parte técnica da biologia e da oceanografia, ele fala muito bem. É um livro... Bom, a autora tem esse conhecimento técnico, só que ele não fica aquele tecniquez chato e difícil para quem não é da área entender. Mesmo que eu seja de uma área correlata na biologia, eu vejo que pessoas que não são da área conseguem entender, visto as críticas que eu li sobre esse livro. E o final dele é um final que eu fiquei... Quando eu terminei a última página, eu fiquei só assim. O que aconteceu? Aí depois que as pontas se juntaram na minha cabeça, eu fiquei... Mas ele parte para paranormalidade ou não? Não, ele é uma ficção científica. Tá. Não tem elementos fantásticos. Tá, entendi. Essa questão aí a pessoa não ter memória, mas o corpo fala, me lembrou um pouco a questão da Gestalt, né? Que às vezes fala muito disso, né? O corpo fala, você às vezes não tem memória, mas o seu corpo tem. O seu corpo responde a certos estímulos que são traumáticos. Não sei se tem a ver, né? Assim. Não, é outra questão. Entendi. Como falam, né? Água-viva não tem cérebro, só tem um único orifício. O meu terceiro livro favorito é Latim Pó, que é um livro do Caetano Galindo. Ele é muito famoso pelas traduções dele. Ele traduziu Ulisses, ele traduziu muita coisa, assim. Se você vir, você vai ver aí muita coisa interessante que ele fez. Mas a grande boom foi quando ele traduziu Ulisses. E ele também é autor, né? Ele escreve ficção, ainda não conheço. Mas esse livro é de não ficção e conta a história da língua portuguesa. Mas ele conta utilizando uma estética da ficção, elementos da ficção. Então ele cria uma personagem lá, não profundamente, ele fala assim, ele chama de Luzia. E aí ele vai falando como essa Luzia seria capaz de aprender a falar. É um livro de linguística, de divulgação científica, mas com uma estética que chama a atenção por ser fácil, por parecer ficção. E aí ele vai falando a história da língua portuguesa todinha e trazendo alguns conceitos de linguística, conceitos básicos, mas são muito interessantes. E ele traz uma bibliografia muito legal. Acho que para quem está começando letras ou para quem pensa em fazer letras, está aí no terceiro ano, é um livro que não vai te custar nada. Ele é muito fácil, ele é muito curto, ele é muito gostoso de ler. Já estou doido para ler uma espécie de continuação, pelo que eu entendi, chamado Na Ponta da Língua. E, enfim, o Caetano Galindo, ele tem uma série de vídeos falando do livro 9. Ele é muito versátil, ele é muito apaixonado por literatura. E ele é muito famoso,
pelas pessoas que não são da área por isso, né? Pela literatura. Mas ele, enquanto linguista, é fenomenal também. Então eu recomendo, mas acaba sendo um pouco mais específico. Só que esse livro eu recomendo para todo mundo. Assim, eu falei de estudante de letras, mas ele deixa o livro muito interessante. Eu acho que todo mundo vai gostar de ler, vai gostar de saber um pouco da história da língua portuguesa. A gente não sabe, as pessoas em comum, em geral, não sabem e podem pensar que é difícil. Dependendo do livro que você for ler, realmente, né, vai ser muito técnico. Mas esse não, esse é um livro que parece nichado, mas recomendo para todo mundo. Mas eu acho que as pessoas já assimilaram isso, porque ele é um best-seller e tá todo mundo lendo. Eu, na verdade, li depois de muita gente que nem é da área. Eu lembro de um livro que eu li quando bem mais novo, recém-adolescente, lá para meus 13, 14 anos, que era um livro chamado Volta ao Mundo Falando Português. Ai, que legal. Que era uma coisa meio Scooby-Doo da vida, só que eram adolescentes que viajavam pelos países que falam português para desvendar um mistério de um tesouro que Luís de Camões deixou. Nossa, ainda tem uma questão do mistério aí, parece legal. É uma coisa meio Scooby-Doo mesmo. Caramba. É bem isso. Já posso falar o meu último? Pode. O meu último é O Grande Durante, de Alan Moore. O Alan Moore é um cara mais conhecido pelos quadrinhos, mas ele também tem alguns romances publicados, e esse O Grande Durante, ele foi meu primeiro contato com o autor numa narrativa diferente dos quadrinhos. E assim, no primeiro momento eu tava achando o livro um porre, não vou negar não, porque eu não tava entendendo quase nada. Porque a história é complexa, ela é uma fantasia sombria, que ela vai pro macabro e pro confuso ao mesmo tempo. Porque a base da história é um cara que ele trabalha para um sebo, e ele compra e revende os livros usados. Só que em um dia como outro qualquer, que ele foi comprar uma edição rara de um livro, vem um livro extra. E era um livro que a realidade não aceitava que ele existisse. Até a sinopse já nasceu o ponto de interrogação aqui na cara do musão. E aí, o que acontece? Ele começa a parar em situações impossíveis. Como, por exemplo, ele encara borboletas que as asas são feitas de folhas de revistas adultas com certos tipos de imagens que vocês podem imaginar. Gente, é muito complexo mesmo, mas aí... E ainda tem o lance, tem um cara lá que ele encontra que ele é um ente. Quem assistiu / leu O Senhor dos Anéis sabe que o ente são aquelas árvores humanoides. E são várias situações assim muito absurdas, muito loucas, enquanto ele tenta desvendar a situação desse livro, porque o cara que deu o livro pra ele morreu logo no começo do livro, isso nem é spoiler. E aí ele tenta se livrar desse livro, só que ninguém quer. Ninguém quer. E o livro é grande, né? Porque é um livro grande, ele é um livro assim... Como eu li no Kindle, a gente não sente tantas páginas, mas eu lembro que eu vi ele ao vivo, o físico. Se eu não me engano, é faixa de umas 600 e poucas páginas. Caramba! Ele é bem grosso. E ele tem uma narrativa um pouco confusa no começo, mas depois que você se acostuma, você começa a se situar o que está acontecendo, você fica assim, calma aí. Coisa estranha. Tô gostando, continua. E aí vai acontecendo, vai fluindo. É uma fantasia adulta, com umas críticas sociais, que mesmo que seja sombria, também tem uns leves momentos cômicos. Como o fato dele descobrir que a senhoria da casa dele, que era um quartinho bem mequetréfica nos pedaços, ela era uma senhora assim, muito horrível, descrita como uma megera, e aí ele descobre que ela fazia conteúdo adulto quando ela era jovem. Gente, eu ri tanto. É bem no começo do livro, mas eu ri tanto. Mas conteúdo adulto digital não, assim. Não, revista, porque o livro começa. O livro ele acontece na década de 20, 30 mais ou menos. Sim, entendi. Era revista de conteúdo adulto.
Eu tenho muita vontade de ler, porque eu só li um quadrinho mesmo, mas eu amei, né? Que é o quadrinho mais famoso, que é o V de Vingança. Que é maravilhoso. Mas, não, mas ele tem outros quadrinhos lá que são considerados assim, Qual é o nome daquele outro que ele fez? Ele tem também outros livros, como Iluminações, se eu não me engano, que são contos. Iluminuras, eu acho. Que saiu recentemente. E uns outros, mas... Não, mas eu digo de quadrinho, e tem um quadrinho também especial que é muito famoso. Eu acho que é o do Jack Stripador. Jack the Ripper, Quase falei em inglês. Porque da minha cabeça vem logo pro inglês primeiro. Então, um dos meus amigos, um amigo meu, ele é louco para ler Jerusalém. Tem isso. Aqui, vem pra cá, você tá saindo ali, seu manchete. Enfim, então, falamos todos, mas eu falei que ia comentar dois, só que eu tô achando o vídeo longo, eu vou comentar bem rapidamente. O que seria em quarto lugar, mas eu vou colocar como menção honrosa, vai ser A Casa do Rio Vermelho, Zélia Gattai. Uma não ficção também, mas com aquela estética de ficção também. É um livro de memórias, na verdade. Ela é memorialista. Zélia Gattai, para quem não sabe, é a esposa foi esposa do Jorge Amado, tá? E aqui ela usa como pretexto, assim, um fio condutor. Quando eles resolveram sair do Rio de Janeiro, eles moravam ali na Zona Sul, e foram morar em Salvador, na Bahia. E aí, como eles fizeram pra... Assim, eles contaram as aventuras, foram de carro, foram várias vezes, viram várias casas, até que acharam essa. A casa estava num estado também ruim. E aí ela conta, mas daí ela vai contando tudo. Então aqui você conhece muito do Brasil, dos anos 60, dos anos 70. Eles eram muito célebres, então eles receberam intelectuais, artistas dos mais famosos do mundo nessa casa. Então você vai vendo um pouco da vida cultural da época. Algumas coisas datadas aqui. Ela disse que foi numa cidade muito numa cidade de maioria negra nos Estados Unidos, e ela não foi bem recebida e tal, e aí ela fala de racismo reverso. Mas ela escreveu isso nos anos 60. O termo ainda não tinha pegado tão mal. Ela, na verdade, estava falando de um termo que não era um conceito em si, né? Hoje em dia é um conceito equivocado, mas já é. Na época ela pensou nessas palavras assim, de forma genuína. Então, assim, tem algumas coisinhas datadas. Ela sempre se colocou muito a favor de... Por exemplo, ela é muito talentosa. Ela começou a escrever já com bastante idade e fez sucesso. Mas ela era basicamente uma dona de casa porque gostava de ser. E aí ela começou a vender quadros de arte. Como eu falei, eles eram muito célebres, eles tinham muitos amigos artistas, e ela lançou um artista que era desconhecido e ele começou a fazer sucesso. E ela começou a ir a São Paulo. Ela é de São Paulo. Ela escreveu um livro chamado Anarquistas, Graças a Deus, que é o livro mais famoso dela, um grande clássico da literatura brasileira, e ela conta da infância dela em São Paulo. E então a família dela morava lá, e ela ia constantemente a São Paulo vender quadros, né? Porque São Paulo já era São Paulo. E aí ela fala que não passou a não ver sentido naquilo, que ela gostava muito de ajudar o marido dela na carreira dele. Ela disse que ele não reclamou, mas ela percebeu que ele sentia falta e que ela gostava de cuidar do marido dela, tá? Então, assim, isso eu nem considero datado. Eu acho que as pessoas, elas têm direito às escolhas, tá? Eu conheço particularmente mulheres que teriam tomado a mesma escolha dela, mas, enfim, tem algumas coisinhas aqui que podem não cair tão bem hoje em dia. Mas, no geral, gente, eu acho que é um livro que todo mundo vai amar. Ela é uma pessoa bem legal, assim. Não sei, eu gostei muito desse livro, mas tem pontinhos aqui. Tem algumas partes meio classistas. Ela se vê muito como uma... sei lá, uma pessoa do povo, mas não era, tá? Não era, e você percebe isso.
tem ali umas questões bem burguesas, né? Mas eu amei o livro. E o quinto, né, que vai ser uma menção honrosa também, é Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Eu amo essa autora, amo. E o interessante é que esses dois livros são os únicos que eu tenho, né? Físicos, os outros eu não tenho, e eu comprei por R$1 num sebo que o Iago me apresentou. Pra quem não sabe, você falou seu nome. Feirinha de Nova Iguaçu. Feira de Nova Iguaçu, terra do meu namorado. E é isso. E a minha menção honrosa é O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, que também é um autor brasileiro, que fala muito de literatura antirracista e coisa e tal. Ele é um livro afrofuturista com uma distopia, no qual a protagonista, Freya, que também é descrito isso, que ele fala até sobre o colorismo, que ela é uma menina negra, porém uma negra de pele um pouco mais clara, não retinta. E aí fala que ela tem certos privilégios em algumas situações. A família dela, da Freya, mora numa cidade assim, totalmente ferrada, totalmente destruída, com pouquíssimos recursos. E aí eles tem que ir pra cidade central, pra capital. Não, mas você falou, ela é negra, mas de pele clara. Isso. Só pra não, se alguém assistir, não ficar um Você ia chamar de parado? Por não, eu digo assim, não, pra não ter uma questão, né? Se alguém assistir, talvez seja melhor dizer passabilidade do que privilégio, né? Privilégio é uma coisa muito específica. Existe a coisa do que chamam de colorismo. Sim, existe colorismo. um livro que fala muito sobre isso. Não, então, mas é porque uma vez já me corrigiu falando assim, privilégio é uma palavra forte, tem uma passabilidade. De certa forma, sim. Só que aí o que acontece? Eles têm que ir pra cidade central, aonde é considerado um emprego maravilhoso que dá privilégios para as famílias. Aí sim, privilégios mesmo, para a família que tem uma membro que vai trabalhar lá. Só que eles não sabem exatamente o que é feito nesse emprego. E também não recebem mais notícias dessas pessoas. Só sabem que vão receber dinheiro, comida, eletricidade. Porque até a eletricidade fora dessa cidade central, ela é extremamente limitada. À noite não tem. A comida é péssima, é podre. E aí, tem até um porquê que a protagonista, ela tá com os cabelos brancos aqui na capa. Só que aí é um mistério que, se eu falar qualquer coisa, é spoiler. Não vou falar. Tá bom. Mas assim, o livro ele tem críticas, inclusive ele tem similaridades com outro livro que eu tenho muita curiosidade de ver, que eu descobri depois. O nome do livro é Black No More, que é um livro de um autor negro que fala de uma distopia também, no qual pessoas negras tomam uma pílula onde elas ficam brancas. Nossa, deve ser interessante, né? Eu acho que deve ser um pouquinho pesado, mas eu tô curioso, assim, me instigou a entender a situação. Então, e esse livro aqui, ele é um livro infanto-juvenil, mas com um pensamento que eu acho que deve se encaixar com esse Black No More também. Entendi. E aí, o porquê desse nome Segredo das Larvas também é um mistério. O porquê... Só entende o título durante a leitura, né? Isso. É aquele momento, assim, a revelação do título, quase no final do livro, aí você fica... Agora eu entendi, agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Igual aquele meme do Bender de Futurama, é bem isso. Ai, gente. Enfim... Vamos encerrar que esse vídeo tá enorme. Beijo.